Bom dia. Suspeito de participar de esquema de agiotagem se apresenta à polícia. Crise econômica e a redução de postos de emprego no estado. No estúdio, vamos falar sobre a aprovação dos benefícios da PEC dos trabalhadores domésticos. E mais futebol. Ponte Preta vence o Moto no estádio Castelão. Hoje é 8 de maio de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E um dos suspeitos de participar de um esquema de agiotagem e de desvio de recursos públicos no Maranhão se entregou ontem à polícia. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira. Eduardo, quem é esse suspeito, hein? Bom dia. Olá, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É o ex-prefeito aí do município de Zedoca, Raimundo Nonato Sampaio. Ele apresentou-se no prédio da SEIC, que é a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, ontem, na quinta-feira, que fica no bairro de Fátima, aqui na capital São Luís. O ex-prefeito da cidade de Zedoca é suspeito de participação em crimes de agiotagem e também desvio de recursos públicos aqui no estado do Maranhão. A prisão de Natinho, como é mais conhecido, o Raimundo Nonato Sampaio, ele é mais conhecido como Natinho, foi decretada pela Justiça e ele estava foragido há 2 dias. Nessa operação, que é realizada pela Polícia Civil, em parceria aí com o GAECO, que é do Ministério Público, outras 4 pessoas foram presas. Eliane. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, a partir de hoje, internos do regime semiaberto deixam as unidades prisionais. O juiz José Ribamar de Oliveira Costa Júnior, da 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís, assinou uma portaria na qual autoriza a saída temporária de apenados para passarem o Dia das Mães em casa. De acordo com o documento, o retorno dos presos será no dia 14 de maio. Serão beneficiados 262 detentos. A portaria estabelece que os contemplados não poderão ingerir bebidas alcoólicas, deixar o Maranhão, permanecer fora de casa após as 8 da noite, portar armas e frequentar bares, festas ou similares. Tomara que realmente isso de fato aconteça. E olha, de acordo com dados do IBGE, o Maranhão é o estado brasileiro que possui a menor concentração de profissionais de enfermagem em relação ao contingente populacional. Segundo o Instituto, a média é de 4,16 profissionais, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares para cada 1.000 habitantes. Você vai conferir uma reportagem completa sobre esse assunto ainda hoje no Jornal da Difusora, às 7h20 da noite. E a seguir vamos falar sobre a aprovação dos benefícios da PEC dos trabalhadores domésticos. Agora são 7h35. O Bom Dia Maranhão volta já. A crise econômica no país afetou o número de empregos no Maranhão. Houve uma diminuição na abertura de postos de trabalho e as empresas demitiram mais. Dados mostram ainda que o estado tem o pior rendimento médio do Brasil. Os números são referentes ao período de janeiro de 2012 a março de 2015 e integram uma pesquisa que aqui no Maranhão é novidade, já que revela informações até então não demonstradas. O que chama a atenção são os índices relativos à taxa de desemprego no estado. No primeiro trimestre de 2014, o quantitativo de maranhenses sem ocupação era de 6,4%. No mesmo período, esse ano, a taxa subiu para 8,9%. Isso corresponde em torno de 254 mil pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram colocação, não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Outra estatística observada que vale destaque é a renda média do maranhense, ou seja, o valor que a maioria das pessoas recebem pelo mês trabalhado. Os salários, acreditem, não chegam nem a R$1.000. Realmente o Maranhão, nesse aspecto, está ocupando no primeiro trimestre de 2015 a lanterna. Uma das maiores dificuldades encontradas pelo pessoal do IBGE que trabalha em campo foi o de justamente acessar as casas dos maranhenses. Só para se ter uma ideia, quase 10% dos domicílios escolhidos para participarem dessa pesquisa, moradores deixaram de ser entrevistados. Nós não temos acesso àquela característica daquele morador, aquela característica das unidades, fica difícil para poder retratar o quadro do morador maranhense, da unidade domiciliar maranhense.
Olha, e mesmo em época de crise e principalmente de desemprego, você acompanha agora algumas das oportunidades de emprego disponíveis no Cine para esta sexta-feira. As vagas disponíveis para esta sexta-feira são para assistente de cobrança, auxiliar de costura, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, eletricista de automóveis, encanador, funileiro de automóveis, garçom, gerente de vendas, impressor gráfico manual, lavador de automóveis, técnico de controle de meio ambiente, técnico de enfermagem, topógrafo, vendedor interno, vendedor pracista. As vagas para pessoas com deficiência para esta sexta-feira são para agente de portaria, assistente de cobrança, auxiliar administrativo, auxiliar de crédito, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, cobrador de transportes coletivos, exceto trem, conferente de mercadoria, impressor gráfico manual, recepcionista, atendente, servente de limpeza, técnico de enfermagem e vendedor pracista. Só lembrando que o Cine em São Luís fica na Rua da Paz, número 316, no centro da capital. E as informações podem ser tiradas pelo telefone 0800 980 300. E ainda falando em economia, a Bovespa teve queda de 0,32% aos 56.921 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,63% e vale R$ 3,02. O peso argentino fechou cotado a 33 centavos. O euro teve queda de 1,19% e vale R$ 3,40. E o Senado aprovou por unanimidade a regulamentação da PEC dos trabalhadores domésticos, dos benefícios que faltavam. A proposta vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com a advogada do Sindicato das Empregadas Domésticas, Osana Fernandes. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Osana, de fato, o que mudou agora com essa aprovação aí do Senado? A gente sabe ainda que ainda tem a sanção da presidenta Dilma Rousseff, mas o que de fato deve mudar? Então, os direitos domésticos, eles já foram regulamentados pela Emenda 72 de 2013. Na verdade, definiu os direitos, mas não tinha ainda sido regulamentado. Então, o Senado aprova o texto. Depois de 2 anos? Depois de 2 anos, à espera das domésticas por essa regulamentação, aprovou o FGTS, agora obrigatório, que anteriormente era facultativo, o adicional noturno no valor de 20% percentual, o auxílio creche, que deverá ser definido por acordo ou convenção coletiva entre sindicato dos empregados domésticos e empregadores domésticos, e ainda o salário família, o seguro-desemprego e o seguro-acidente. Tem um outro ponto interessante também, que é com relação à demissão. Demissão com justa causa e demissão sem justa causa. O que é que mudou de fato aí? Certo. O empregador doméstico agora, que é o patrão, ele deverá fazer um recolhimento de 3,2% percentuais numa conta, que ainda vai ser definida como uma poupança, todo valor, todo mês, ele fará esse depósito. E em caso de dispensa, ou seja, da demissão sem justa causa, o empregado doméstico vai ter direito a receber ou todo o valor depositado, inclusive corrigido. Caso... Uma multa, por exemplo. É a multa, exatamente. É a multa dos 40% do FGTS. Caso o empregado seja demitido por justa causa, esse valor ele vai retornar para o empregador, para o patrão. Certo. E aí um outro ponto interessante também, e que causa, inclusive, dúvida, é com relação à quantidade de dias trabalhados. Antes, a diarista não tinha uma quantidade X de dias, poderia trabalhar 4 dias, ainda era diarista. Hoje não mais. Hoje são apenas 2 dias, é diarista, não é isso? O texto do Senado aprova, define essa questão da diarista, com relação se é diarista ou empregada doméstica. Com o texto aprovado pelo Senado, que a gente está aguardando a presidente sancionar, o valor tipo assim, perdi um pouco aqui o foco.
vai ser feito o seguinte: 2 dias na semana é Sim. considerado diarista. A partir de 3 vezes na semana Empregada já é doméstica. considerada empregada doméstica, o vínculo trabalhista, todos os direitos trabalhistas, inclusive podendo recorrer à Justiça do Trabalho em caso de não cumprimento. A partir de 3 dias ou mais, já é é considerada empregada doméstica, agora com a nova lei regulamentando todos os direitos das domésticas. E a justa causa? Você falou ainda há pouco na justa causa. O que pode caracterizar, tanto para que o empregado, tanto para o empregador ficar por dentro, o que caracteriza uma justa causa? A CLT, ela elenca no artigo dela, nos artigos e incisos, quais são as condutas que o empregado deve ter perante o empregador. Então, lá ele vem trazendo uma série de questões, como, por exemplo, o empregado ser insubordinado ao empregador, o empregado falar mal do empregador, cometer algum ato que caracteriza como crime dentro do âmbito do trabalho. Então, todas essas questões podem ser consideradas justa causa. Uma outra dúvida também é com relação ao INSS, que era 12% e agora será 8%. Esse valor, ele de alguma forma ele é dividido tanto para o empregado como para o empregador, porque às vezes o empregador também reclama que ele está ficando com uma parcela muito grande, com uma responsabilidade muito grande, tem que arcar muita coisa e às vezes está deixando inclusive de contratar. Muitos empregadores estão deixando inclusive de contratar as empregadas domésticas por conta da quantidade de coisas que tem que pagar. Certo. A questão é o seguinte: a Câmara dos Deputados tinha aprovado o texto da regulamentação incidindo para o empregador pagar os 12%. O Senado voltou e aprovou 8%. Então, o que era antes era 12% e agora vai ser 8% para o empregador de INSS. Só que o que acontece? O outro percentual, os 4%, eles foram divididos. Eles tiraram os dos 12%, colocaram 8%, mas em compensação o empregador vai pagar 3,2 percentuais com referente ao depósito numa poupança, que é a questão do FGTS, a multa para o empregado poder receber caso ele seja dispensado sem justa causa, e 0,8% será referente a seguro acidente. Todos esses valores eles serão pagos numa única guia, né, que é o chamado Simples. Vai ser pago tudo, FGTS, INSS, o seguro acidente, tudo recolhido numa guia só. Com relação à fiscalização, a gente sabe que muita coisa está mudando, muita coisa já mudou. Como é que o empregador, ou na verdade, como é que o empregado, ele pode se cercar dos seus direitos, né? E caso não estejam sendo cumpridos, quem que ele deve procurar? O empregado, ele tem a opção de procurar, inicialmente, por uma tentativa extrajudicial de negociação, de resolução, o Sindicato das Empregadas Domésticas. A gente trabalha de segunda a sexta-feira, no horário da tarde, a partir das 14 horas até às 18. Ou ele pode procurar o Ministério do Trabalho, tudo isso extrajudicialmente, né, de uma forma amigável, para solucionar o conflito. Caso não haja solução, pode procurar a Justiça do Trabalho para requerer os direitos que são devidos agora com a nova aprovação do texto do Senado. Não, até para ficar claro também que essa ideia de que o empregador é um carrasco, também não é muito assim, não. Tem que haver também um diálogo muito grande, tanto para quem contrata, quanto para quem está ali prestando serviço. Com certeza, porque a relação doméstica é uma relação mais singular, uma relação mais particular, porque eles convivem diariamente, o empregado sabe da rotina diária, tem uma certa intimidade na vida do empregador. Então, eu acho que partindo desse princípio, eu acho que o empregado e o empregador, eles podem ter mais condições de evitar esses conflitos, conversar, negociar, questão de horário, questão de feriados, compensar. E aquela questão, patrão seguro é aquele que assina a carteira e paga os direitos das domésticas. Você acha que mudou aí esse relacionamento nesses últimos anos, depois dessa regulamentação, de todas essas leis, né, desses trabalhadores domésticos? Você acha que essa relação empregado-empregador vem mudando ao longo dos anos? Hoje é melhor, por exemplo? Vem mudando, Helene, mas eu acredito o seguinte: ainda a gente precisa avançar muito com relação à questão dos direitos das domésticas, porque os empregadores, nós todos somos empregadores, e inclusive a própria Justiça do Trabalho, os juízes são empregadores domésticos. Então,
a gente ainda sofre muito, eu te digo isso porque lá no sindicato a gente atende uma gama de empregadas domésticas ainda que não tem carteira assinada, que não recebem os direitos, que trabalham horas a mais do que já está regulamentado. Trabalha inclusive à noite. Trabalha à noite. Sem adicional noturno. Sem adicional noturno. Trabalha uma jornada acima de 44 horas semanais. E o que é mais preocupante dentro dessa nova da formatação, dessa aprovação da lei, desde da promulgação da emenda 72, é a questão de você conseguir provar na justiça que uma doméstica faz horas extras. Como é que você? É muito complicado porque a doméstica trabalha só, ela não tem alguém que possa testemunhar, a testemunha não pode ser parente, não pode ser amigo íntimo. Não assina o ponto. Não assina o ponto e muitas vezes o empregador dá um recibo, não repassa para a doméstica, paga abaixo do salário mínimo. Então a gente precisa realmente ainda avançar muito e ter uma nova consciência de que os direitos das domésticas são direitos como de todos os outros trabalhadores, que não há essa distinção. E aí você acha que também com tantos direitos, né, que são direitos legais, que já eram para ter sido resolvido isso há muito tempo, não tem a possibilidade de haver uma diminuição no número de contratação de empregadas domésticas, haja vista que grande parte dessas pessoas que contratam, ou seja, dos empregadores, são de classe média, muitos não vão deixar de ter empregada, vão optar, por exemplo, pela diarista, que pode sair mais barato? Acredito sim que a gente teve uma diminuição de contratações, porque eu te digo isso fazendo um comparativo pela quantidade de pessoas que procuram o sindicato e que foram demitidas com a promulgação da emenda 72 de 2013. Então eu acredito que nós vamos ter agora novamente uma nova leva de empregadas domésticas que vão ser dispensadas em virtude dos novos direitos regulamentados. Ok, eu conversei com Osana Fernandes, que é advogada aí do Sindicato das Empregadas Domésticas. Mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Helene. Sucesso aí a toda a categoria. Tá certo, obrigada. Bom dia. Bom dia. E a seguir tem futebol, viu? A Ponte Preta venceu o Moto no estádio Castelão. Agora são 7 horas e 52 minutos. Não sai daí, eu volto já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, sol e pancadas isoladas de chuva nas demais áreas nordestinas. Vamos ao mapa. Em Itapecurumirim e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, a máxima de 32. Em Pinheiro, a máxima é de 33 graus. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E o Dia das Mães está chegando. É a segunda data que mais movimenta o comércio, perdendo apenas para o Natal. Mas em época de crise é preciso cautela para escolher um bom presente com preço atrativo. Um Dia das Mães de muitas compras, mas também de muita cautela. Uma pesquisa feita pela CDL Fé Comércio aponta que mais de 80% dos entrevistados pretendem comprar presente para a mamãe, mas, por outro lado, devem gastar e comprar menos. Quando o assunto é o valor do gasto, a maioria deve gastar de 50 a 100 reais. Estou precisando numa roupinha, um perfume, mas estou procurando uma joia, né? Então você vê que a pesquisa demonstra que as pessoas pretendem comprar, mas claro, com mais cautela, economizando um pouco, mas o empresário espera que o Dia das Mães possa aquecer o comércio e assim melhorar também as vendas na nossa capital. Mesmo com um momento ruim para a economia, 64% dos entrevistados pretendem comprar à vista, índice bem acima dos consumidores que desejam fazer a compra utilizando o cartão. E maior ainda é a diferença entre a compra no crédito e no débito. A atual situação financeira é tão complicada que o tradicional almoço do Dia das Mães deve ficar mesmo em casa. Mais de 80% das pessoas pensam assim. A ida ao restaurante vem em segundo lugar, mas bem distante. Para driblar a crise, os empresários investem em artifícios para atrair o cliente. Qualidade de produtos, menor preço, promoção, vitrine, enfim, todos esses artifícios para que o consumidor possa se sentir atraído e possa ir às compras. Almoço em casa é bem mais barato, também bem mais divertido. E olha agora, futebol. Pela Copa do Brasil, a Ponte Preta levou a melhor e venceu o Moto no estádio Castelão. Vamos voltar a falar com o Eduardo Ericeira, que tem os detalhes. Eduardo, o Papão leva agora a decisão para Campinas, não é isso?
Pois é, e a situação é complicada para o Moto, viu, Helene? Infelizmente aí perdeu jogando em casa, que poderia ter feito um resultado melhor, saiu perdendo por 2-0 com gols aí de Anderson e Leandrinho, só que do banco de reservas veio o Railan, que é atacante do Moto, e aos 33 minutos do segundo tempo conseguiu fazer um gol, diminuiu para o Papão, perdeu por 2-1, mas conseguiu aí garantir o jogo de volta, que será na próxima quinta-feira, só que no estado de São Paulo, também às 7h30 da noite. Se tivesse sido 2-0 para a Ponte Preta, eliminava automaticamente o Moto, mas com o 2-1 terá jogo sim de volta na próxima semana no estado de São Paulo entre Moto e Ponte Preta. Eliane. Eduardo, o Sampaio também estreia nesse final de semana, não é isso? Isso, por outra competição. Moto e Ponte Preta jogaram pela Copa do Brasil. O Sampaio estreia nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 4 partidas, o campeonato já tem início hoje. 4 partidas já acontecem nessa sexta-feira, só que o Sampaio Corrêa só joga amanhã. Estreia às 4h30 da tarde, 16h30, portanto, fora de casa. Joga fora de casa no estado da Bahia contra o Vitória. O Vitória, que no ano passado, em 2014, disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado nesse ano, disputa a Série B. O Sampaio, que vem com um técnico novo, pelo menos é interino, é o jogador ainda, Arlindo Maracanã, que é como técnico. O jogo acontece às 16h30, a estreia do Sampaio. Vamos torcer para que o Sampaio consiga fazer uma boa Série B do Campeonato Brasileiro. É com você, Helene. Ok, Eduardo, obrigada. E olha, uma última informação. Uma operação realizada pela polícia nessa madrugada resultou na apreensão de armas e drogas no residencial Canaã. 4 pessoas foram presas e outros 2 bandidos morreram em confronto com a polícia. O material e os presos estão sendo encaminhados nesse momento ao DENARC, que fica no prédio da SEIC, no bairro de Fátima. Mais informações sobre essa operação policial no decorrer da nossa programação. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima sexta-feira e até segunda. Tchau!